Continuando nosso estudo sobre os gases, hoje nós vamos falar sobre transformações gasosas, ok? Transformações gasosas, certo? Então vamos lá. Variáveis de estado, só fazendo uma revisãozinha, né? Nós temos a pressão, o volume e a temperatura, e essas variáveis elas podem, como o próprio nome diz, elas podem variar. Então, o que é uma transformação gasosa? A condição de um gás pode ser alterada quando alteramos os parâmetros das variáveis de estado. Então, a gente primeiro fixa uma das variáveis e depois nós verificamos o efeito dessa fixação. Tá? Então, aqui nós temos as transformações gasosas, pressão, volume e temperatura. E nesse primeiro caso aqui, nós temos na condição 1, a pressão 1, volume 1, temperatura 1, e nós comprimimos esse gás. Comprimimos esse gás e chegamos numa condição 2, que a pressão vai ser diferente da primeira, o volume também vai ser diferente, mas como a gente não realizou nenhuma mudança de temperatura, a gente exclui a temperatura dessa nossa análise, certo? Então, nós fixamos a temperatura. Vamos ver o que aconteceu. A gente viu então que quanto maior a temperatura, maior a pressão, aliás, o volume diminuiu. Então nós aumentamos a pressão e o volume diminuiu. Então, quando isso acontece, a gente diz que nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais, porque enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, grandezas inversamente proporcionais relacionadas pelo seu produto. Por que relacionadas pelo seu produto? Porque em várias condições de experimento, a condição 1, condição 2 e a condição 3, nós mudamos essas variáveis. Condição 1, nós tínhamos 2 atm de pressão em 4 litros. Condição 1, condição 2, 4 atm de pressão em 2 litros. Na condição 3, 8 atm de pressão em 1 litro. E nós vimos que o quociente entre a pressão e o volume não foi constante. Mas quando a gente multiplica a pressão pelo volume, nós temos valores constantes. Então, nós dizemos que o produto P por V, ou pressão vezes volume, é uma constante, não muda. Não importa as condições que eu coloque aqui, ok? Tá? Mas, efetuando mais uma transformação gasosa, agora mantendo a pressão constante, não mexendo na pressão, a gente então vai ver o que acontece com o volume e a temperatura, né? Então vamos ver ali, vimos ali, o que acontece é que quanto maior a temperatura, maior o volume. Vou voltar aqui para vocês darem uma olhada. Ó, aumentei a temperatura e a massa gasosa lá aumentou de volume. Então, o que nós temos aqui, a gente vai verificar o que aconteceu aqui nessa transformação. E o que a gente viu? Que essas grandezas são diretamente proporcionais, certo? Grandezas diretamente proporcionais relacionadas pela sua divisão nesse caso. Por quê? Porque na primeira condição nós tínhamos 100 Kelvin de temperatura e 10 litros. Na segunda condição, 200 Kelvin de temperatura e 20 litros. Na terceira condição, 300 Kelvin de temperatura e 30 litros. E quando a gente dividiu o volume pela temperatura, nós obtivemos valores constantes. O mesmo não aconteceu com o produto do volume vezes a temperatura. Não obtivemos valor constante. Então, a gente guarda essa relação, que o volume dividido pela temperatura dá uma constante, ok? Vamos realizar uma transformação gasosa agora, onde o volume não vai variar, ok? O que vai acontecer? O volume é o mesmo, V1, o V1, né, é o mesmo ali na condição 2. Então, o volume não nos interessa, vamos ver o que acontece com a pressão e a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Então, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais, certo? Então, grandezas diretamente proporcionais, e essas grandezas estão relacionadas pela sua divisão. Nessa condição, vamos avaliar a temperatura e a pressão, e vemos que o quociente entre a pressão e a temperatura sempre dá o mesmo valor. Então, para esse caso, o quociente P dividido por T é igual a uma constante. Então, a gente tem aqui, então, três equações.
Então, P por V é uma constante, P dividido por T é uma constante, então V dividido por T é uma constante. Então, nós vamos juntar essas três equações numa só. Então, a gente pode dizer que P vezes V dividido por T é uma constante. Para uma massa fixa de gás, a gente não colocou mais gás quando a gente fez as comparações. Para uma mesma massa de gás, a gente fez esses experimentos. Disso, a gente tira a equação geral dos gases, ok? Nós temos a equação geral dos gases na condição 1. Quando a gente muda as variáveis, a gente chega numa condição 2 e, usando a mesma equação, a gente usa essa expressão. P1V1 dividido por T1 igual a P2V2 dividido por T2. Sempre com a mesma massa de gás. Ok? Vamos ver agora um exercício aqui. Um balão cheio de gás propano ocupa um volume de 600 litros a 27 graus Celsius. Ao ser resfriado a 7 graus Celsius, o balão sofre uma contração. Qual o volume dessa contração em litros? Considere que o gás não se liquefaz sob resfriamento de 7 graus Celsius. Então, vamos lá. Nós temos ali a condição 1, uma pressão 1, volume 1, uma temperatura 1. Então, sempre, nunca lembrem, nunca esqueçam de transformar a temperatura Celsius na temperatura Kelvin, através dessa expressão. Então, a temperatura dada vai ser 27 graus Celsius. Tá? A pressão é constante, então P2 vai ser igual a P1. O volume 2 nós não sabemos, e a temperatura 2 é 7 graus Celsius. Tá? Então, a gente transformou isso em Kelvin. Então, a gente já sabe que o balão vai contrair, vai ter uma contração de volume. Ok? Então, essa aula vai estar lá no Classroom. Ok? Então, vou mandar atividades depois para vocês resolverem e me entregarem, ok? Lá no Classroom ou então nos grupos de WhatsApp. Quem puder acessar o Classroom, preferência pelo Classroom, ok? Se não, pode me mandar pelo WhatsApp. Boa noite.